É claro que eu não saí ilesa e também aproveitei as ofertas da semana do Prime Day da Amazon. Então vou compartilhar com vocês todos os livros que eu comprei. Para quem acompanhou o canal aqui no início do mês de julho, em que ocorreu realmente o evento do Prime Day da Amazon, sabe que eu fiz um baita de plantão de ofertas, modéstia à parte. Mas afinal de contas foram 2 vídeos dando várias dicas de livros incríveis para vocês aproveitarem, que vocês podem salvar essas dicas para depois. E também foi uma semana repleta de lives. Nós fizemos várias trocas, não somente eu dei dicas para vocês, mas vocês me deram várias dicas incríveis. Vale a pena lembrar para vocês que vários desses livros e vários outros ainda estão em oferta. Meio que a Amazon deu uma boa esticada aí no Prime Day, meio que uma semana de ressaca aí do Prime Day. Então vale a pena vocês conferirem os links aqui, que vários deles ainda estão em oferta, tá bom, pessoal? Vou começar então mostrando aquele escritor, um dos escritores que se tornou uma grande obsessão literária minha agora do primeiro semestre de 2026, que foi seu Manuel Carré. Então eu acabei adquirindo 2 livros que estavam na minha lista de desejados, logo que eu acabei de ler O Adversário, que foi sem dúvida uma das melhores leituras agora do primeiro semestre, mas em breve eu trago a tag dos 50%, calmem, tá? E eu acabei fazendo 2 aquisições. Eu gostei muito do Adversário, já dei essa dica várias vezes, inclusive foi um dos livros mais comprados por vocês, tá? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque ele tem uma escrita realmente viciante, o estilo da escrita do Manuel Carré, principalmente nesse lado que eu percebi da não ficção, então fatos reais em que ele faz o jornalismo investigativo ali e a forma como ele escolhe contar essa história, trazendo muitos elementos para a gente refletir a respeito do assunto. O Adversário tem muito isso, de um caso que chocou a França em 93, tá? Daqui a pouco eu falo até melhor sobre isso. Mas ele tem essa questão de trazer um assunto muito marcante e mexer com o nosso sentimento. Então os 2 que estavam na minha lista de desejados, com certeza, tem outros dele também que eu tô de olho, tá? Mas esses estavam com bom preço. Primeiramente o V13, o julgamento dos atentados de Paris. Então ele vai assistir os julgamentos ali desse atentado, e aí ele vai falar sobre isso aqui nesse acontecimento. Olha, em 2015, extremistas do Estado Islâmico realizaram uma série de atos terroristas quase simultâneos em vários locais de Paris, a casa de show Bataclan, os arredores da Stade de France e os esplanadas da região leste. Mais de 130 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas. V13 é como magistrados, advogados e jornalistas passaram a chamar essa inesquecível sexta-feira de 13 de novembro. 7 anos depois, a França e o mundo reviveram essa dor com o início dos julgamentos. Durante meses, quase todos os dias, Manuel Carré sentou-se em uma sala de audiência sem janelas para testemunhar o que aconteceria com os responsáveis pelos atentados. Este livro é um relato contundente e verdadeiro de tudo que Carré viu e ouviu, com virtuosismo nunca ostensivo, tomando cuidado de registrar as variadas facetas dessa tragédia coletiva e a batalha legal que o sucedeu. Estou bem empolgada para fazer essa leitura. Eu sei que é uma leitura pesada, com certeza, como praticamente todos esses livros de não ficção que ele vem escrevendo aqui, né? A Alfaguara vem republicando nesse projeto gráfico, que realmente fica bem bacana. E esse aqui com certeza vai furar a fila de próximas leituras. E o outro dele é esse aqui, que é Outras Vidas, Se Não a Minha. Eu gosto muito desse título, dessa capa, né? Aquela história, né, de você meio que se preocupar. As outras vidas são as outras, né? Não é a minha vida. Então, como você lida com esse dilema, como você se coloca na dor do outro, como você lida com isso. Reflexões bem interessantes a partir de fatos reais. Aqui foi um tsunami que ocorreu em 2004 no Sri Lanka. Então, aqui, alguns meses de intervalo, a vida me fez testemunha de 2 tragédias que são o que mais me dão medo no mundo. A morte de uma criança para seus pais e a morte de uma mulher jovem para seus filhos e seu marido. Uma pessoa então me disse: você que é escritor, vai fazer um livro sobre tudo isso? Foi uma ordem e eu aceitei. Foi assim que comecei a narrar a amizade entre um homem e uma mulher, ambos sobreviventes de um câncer, ambos mancos e juízes, que se ocupavam de processos de endividamento no Tribunal de Vienne. Este livro trata da vida e da morte, da doença, da pobreza extrema, da justiça e, sobretudo, do amor. Tudo que está aqui é verdade. Então, como eu disse para vocês, o Manuel Carré tem esse poder realmente de fazer a gente entrar nessa história aqui de ficção, de não ficção, mas trazer ainda mais profundidade, mesmo que o fato aqui já é uma coisa muito tocante, ele tem esse poder com as palavras, é incrível, tá? Então esse aqui, com certeza esses 2 vão furar a fila e vocês vão ver uma overdose aí de Emmanuel Carré quando eu fizer meu balanço de leituras desse ano, tá bom? Outro escritor francês, que eu também estou louca para ler tudo dele, mas só teve um livro dele que entrou em promoção, é o François Mauriac. Eu li esse ano, agora também no início do semestre, agora de 2026, O Nó de Vibras, uma leitura extremamente psicológica, viciante, que você entra na cabeça do narrador vingativo ali, que não quer deixar herança para sua família, também passa por um processo no final ali de uma
não uma redenção, mas de uma transformação, até porque o François Mauriac, ele é um escritor que tem esse lado de moral cristã em seus livros. E esse livro é até ainda mais fino que o Nó de Víboras, tá? Tem uma diagramação até bem confortável, tá vendo? Seguindo o mesmo padrão ali de Nó de Víboras. E a premissa aqui, olha, aqui, ó, pressionada a se casar aos 23 anos, Jean se vê fadado a conviver com a rejeição de sua esposa por toda a vida. Todos, incluindo ele, o acham física e espiritualmente inadequado ao amor. Assim, Jean deseja encontrar o sentido desta reclamação mesmo quando tomado pela melancolia, já que morrer sem herdeiro significaria deixar sua fortuna para um primo desagradável. Por isso ele insiste, com seu jeito discreto e autocrítico, em tornar o matrimônio um pouco menos trágico para Noemi. Então, aqui, ó, O Beijo do Leproso é o marco da maturidade literária de François Mauriac e expõe a preciosidade de sua escrita única, capaz de refletir e questionar o pêndulo da moralidade cristã. A tradução de Yvonne Tal carrega para a nossa língua alto nível da prosa poética do escritor, uma referência irredutível da boa literatura francesa. Então, ele tem essa questão de trabalhar muito o psicológico dos personagens, a gente fica ali na dúvida do que acredita, que não acredita, faz a gente refletir também esses ensinamentos e traz essa moralidade cristã de alguma forma ali em seu livro. Aqui, inclusive, tem uma frase que o próprio escritor fala, olha, sou um romancista católico. Com a ajuda de um certo dom para criar atmosferas, tentei tornar a parte maligna do universo católico palpável, tangível, aromática. Se os teólogos fornecem uma ideia abstrata do pecador, eu lhe dei carne e osso. Então, assim, com essas ideias já quero ler, até porque depois de Nó de Víboras quero ler tudo do François Mauriac, e infelizmente só esse livro aqui que entrou em oferta. Agora, saindo um pouco disso, um escritor que ainda não li, tá? Que eu sempre tive meio que um preconceito literário, mas nunca me chamou tanta atenção assim, que é o Sidney Sheldon. Por um acaso, né, aconteceu uma dupla coincidência. No vídeo que eu fiz indicando para vocês livros viciantes que vão te fazer sair do celular, super recomendo que assistam esse vídeo, que tem uma lista bacana de livros incríveis e bem variados, tá? E nada previsíveis. Recomendaram para mim esse livro, O Reverso da Medalha. Só que, coincidentemente, eu tinha visto um vídeo da Tati Feltrin falando justamente sobre esse livro, que ela se surpreendeu bastante, que também tinha essa questão desse preconceito literário e tal, relacionado a esse escritor. Pois bem, estou aqui com essa edição porque também entrou na oferta, então, assim, dupla coincidência ali. Me olharam aqui para esse livro e falei, isso aqui é algum sinal que eu tenho que ler esse livro. E eu gosto de pegar esse thriller aqui, um pouco, que vai falar de geração familiar. Eu gosto desses livros que tem um pouco na decadência familiar, me chama a atenção. Gerações familiares, você vai ver que vai ter um outro livro aqui que vai repetir essa questão de várias gerações sendo contada. Aqui, uma senhora, né, ela vai acabar rememorando, então vai voltar ali na época dela, depois dos filhos e dos netos dela. Eu sei que é um livro que parece que tem várias reviravoltas, então eu senti talvez um pouco o Massacre da Família Hope, algo assim, do Riley Sager, que eu amei fazer a leitura. Talvez, estou com altas expectativas, né? Então, com vários segredos do passado sendo revelados, investigados. Então, a influência disso no presente, eu gosto muito dessas características quando eu encontro, principalmente num thriller bem escrito. Ok. Cleide Blackwell é sinônimo de poder e prosperidade. No mundo dos negócios, ela conseguiu manter a solidez do império financeiro que herdou do pai, uma fortuna construída sobre a exploração e o comércio de diamante na África do Sul. Mas luxo e riqueza não eram os únicos elementos que faziam parte da história da família. A tragédia também acompanhou a trajetória de quase todos os seus membros com um legado de maldição. Agora, ao rever a sua carreira aos 90 anos, Kate é obrigada a lidar com os fantasmas que assombram sua invejável vida profissional. Então é isso que eu falei pra vocês, resgatando memórias do passado, esses fantasmas aí que a gente gosta de esconder, esses segredos aí sendo revelados aí ao longo. Então, achei bem interessante, estou super curiosa. Tem outro livro do escritor também que é muito conhecido, que é Se Não Houver Amanhã, algo assim, que também fiquei de olho, porque também ainda está em oferta, se eu não me engano, tá? Se você leu Sidney Sheldon, depois me diga aqui o que você acha. Já leu essa obra? Qual outra que dele que você também me recomenda, tá? Se essa aqui é uma boa realmente para começar, tá bom? Agora um outro livro que tá sempre no meu radar, né, volta e meia, inclusive eu falo com vocês, tô quase comprando e tal, que é As Brasas, do Sandor Marai. Esse livro sempre me chama atenção, porque as pessoas quando leem sempre falam muito bem, acho que eu nunca vi uma crítica negativa a respeito desse livro. E ele tem muita coisa, pelo que eu vejo da sinopse, tem tudo aquilo que eu gosto de um livro, né, aquela coisa bem psicológica mesmo, debate ali, nesse caso entre dois amigos, que parece que tiveram algum problema ali no passado, aí eles vão meio que estar numa esgrima ali de alguma forma, mas depois vai ser um duelo por meio de palavras.
Então, esse diálogo entre dois amigos que estão muitos anos sem se ver, por algo que aconteceu no passado, mal resolvido entre eles, e tem toda essa questão das palavras ali sendo ditas ali, faladas, e essa questão psicológica. Eu gosto muito de encontrar isso na narrativa, então isso me chamou a atenção. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Em um castelo da Hungria, na região dos Cárpatos, um velho general do Império Austro-Húngaro é visitado por um homem de quem foi amigo inseparável na infância e na juventude. Não se vêem desde 1899, há 41 anos, quando um dia o amigo desapareceu inexplicavelmente. Na véspera desse dia, quando caçavam juntos no lusco-fusco da madrugada, o general teve a impressão de que o amigo levantara a espingarda para cometer um ato irreparável. Pode ter sido verdade, pode não ter passado de uma alucinação, mas algo de muito grave aconteceu. É esse enigma que agora, já no fim da vida, os dois velhos vão decifrar durante um jantar de gala no castelo Henrik. Entre eles, move-se o fantasma de uma mulher, Christina. Por ele, o general e o ex-amigo travarão um duelo, por ela, desculpa. O general e o ex-amigo travarão um duelo sem espadas até o raiar do dia. O confronto que se inicia como um civilizado jogo de esgrima, com floreios e leves estocadas de parte a parte, logo se torna uma luta árdua. Os duelistas só dispõem de uma arma, as palavras. Como elas abrirão feridas todas tão dolorosas como as brasas que parecem extintas na lareira. Gente, esse título, essa questão aqui de estar mostrando a sinopse, o tema do livro trazendo essa questão do nome As Brasas, altas expectativas com essa leitura, com certeza. Também quero encaixar aí entre vários dos calhamaços dos quais eu tô para ler agora no segundo semestre. Já tô com ele separado, só peguei aqui para gravar o vídeo, mas já tá com ele na minha mesa de cabeceira aí para fazer a leitura em breve. Outro fininho também que eu acabei comprando é esse do Gabriel Garcia Marques, que vai trazer a questão de jornalismo literário. O Gabo, né, se eu não me engano, ele era jornalista, né? E isso aqui é um caso real que aconteceu, esse naufrágio, tá? Relato de um náufrago, acho que eu não falei o título, tá? É um caso real que aconteceu, de um navio ali com 8 tripulantes que teve como se diz, teve um problema ali, teve uma tormenta no Mar do Caribe e apenas um deles sobreviveu. Então todos caíram na água e tal, mas essa aparentemente é a história que foi contada. Só que aí depois ele vai procurar um jornalista para contar essa história e acabou que o Gabo foi incumbido aí de contar. Então esse aqui foi um dos primeiros livros escritos, eu acho que foi no primeiro ano junto com a Revoada, algo assim, que é o primeiro livro, inclusive, do Gabo, que vai falar de Macondo, se eu não me engano, tá? Mas aqui é um livro que traz algo também que eu gosto, um livro de não ficção, jornalismo literário, tá? Que tem toda a escrita que parece dizer do Gabo. É um livro que não tão falado, eu não vejo tantas pessoas falarem assim desse livro, mas eu gosto desse tema aí náutico, nesse tema marítimo, de alguma forma assim, e me chamou a atenção e acabei aproveitando, né? Gabriel Garcia Marques tem gostado de ler, de conhecer mais a respeito, então fica aí a dica para vocês também, quem tiver interesse. E se você já leu, depois comente aqui também o que vocês acharam do livro, tá bom? Outro livro aqui que faz parte, é o primeiro livro de uma trilogia, tá? O segundo acho que já foi publicado, acho não, o segundo livro dessa trilogia já foi publicado, mas o terceiro eu acho que não. Tá, que é da Leila Slimani, que é a mesma escritora de Canção de Niná, que é o livro O País dos Outros. Esse livro apareceu na minha vida, assim, da onde que ele surgiu na minha lista de desejados, é porque eu fiz aquele vídeo indicando 48 livros para os 48 países participantes da Copa do Mundo. Então, o vídeo ficou bem interessante, fiz uma pesquisa ali sobre livros, mesmo que eu já tenha lido alguma obra de cada um daqueles países, eu pesquisei obras que falassem realmente da cultura ali do país, que simbolizasse bastante. Então, eu vi alguns livros ali que tivessem isso ali, apesar dessa escritora também simbolizar ali o Marrocos, parece que esse livro traz mais essa questão geracional também, desse conflito, se eu não me engano, é uma francesa com relação, né, com casamento com um soldado marroquino, eu acho que é isso que eu me lembro aqui agora da sinopse, durante a Segunda Guerra Mundial. Olha, durante a Segunda Guerra Mundial, Matilde, uma jovem alsaciana espirituosa, se apaixona por Amine, desculpa, um belo soldado marroquino do exército francês. Após a guerra, o casal se instala no Marrocos, em Meknès, uma cidade militarizada com forte presença dos colonos franceses. Enquanto Amine se dedica à lavoura e tenta trabalhar as terras rochosas e ingratas herdadas do pai, Matilde rapidamente se sente sufocada pelo clima e pela cultura do novo país tão diferente da sua. Então, sozinha e isolada na fazenda com os 2 filhos que o casal vem a ter, ela sofre com a desconfiança que inspira como estrangeira e com a falta de dinheiro.
A vida difícil, marcada por tensões sociais e religiosas e pouco lazer, torna os dias penosos, mesmo no seio familiar. Até que, diante da incerteza sobre os resultados do trabalho árduo do marido e cansada de se sentir deprimida, Matilde tenta encontrar meios de envolver na nova comunidade. Então ele vai falar justamente sobre isso, uma pessoa de fora tentando se adaptar à questão cultural do Marrocos. Então, justamente isso que eu falei para vocês, que esse livro, pelo que eu pesquisei, simbolizava bastante uma literatura mais contemporânea, a questão cultural do Marrocos. Então, eu acabei escolhendo esse aqui para simbolizar o Marrocos. Fiquei de olho e aí estava só monitorando e por acaso ele entrou em oferta. Eu falei, ótima oportunidade. Inclusive, mês passado, eu fiz algumas leituras de alguns livros representantes de outros países, como Pedro Paro, um representante do México, A Trégua do Uruguai, também Desonra da África do Sul, e estou achando bem interessante fazer essa viagem aí para alguns outros países dos quais eu não estou acostumada a ler literatura. Então, fica aí a dica também para vocês que quiserem conhecer e também visitar lá o outro vídeo, tá bom? Agora vamos para umas leituras aqui um pouco mais diferentes, talvez. Não tão diferente, porque eu também tenho esse meu lado de gótico um pouco para ler, tá? Então, principalmente quando vai chegando no segundo semestre do ano, se aproximando outubro, sabem que eu gosto muito do Stephen King, Trocas Macabras, coisas do tipo assim, tá? E eu acabei pegando um livro de uma escritora que eu não conheço, sempre tive interesse, tá? Que é A Hora das Bruxas, da Anne Rice. A Anne Rice é muito famosa por aquele outro livro dela, Entrevista com o Vampiro, que tem filme e tal. Mas esse aqui me chamou mais atenção, tá? E eu já tô monitorando esse livro há muito tempo. Eu quase até, acho que 2 meses atrás e tal, eu quase comprei ele por em torno de uns R$ 112, mas ele acabou abaixando por uns R$ 80. Não, né, que é barato, mas ele tava com quase 50%. É um livro capa dura de quase 1000 páginas, tá? Tem fitilho, a diagramação é bem confortável, tá? E aqui também vai falar isso que eu falei pra vocês, que eu gosto muito de encontrar uma saga familiar de alguma forma. Aqui a gente vai contar a história ao longo de 13 gerações, são 13 gerações de uma família ali, de bruxas, né, essa família Mayfair, e que vai focar principalmente na 13ª geração, nessa representante da 13ª geração, em que vai olhar, então vai ter elementos obscuros, segredos também do passado, ela vai procurar sobre o seu passado, né, dessa família, e também o que isso vai implicar ali no futuro ali das próximas decisões ali. Eu achei a atmosfera aqui, essa questão gótica, esse grande clássico aqui do gótico também de alguma forma, bem interessante, só essa capa me chamou bastante atenção e a sinopse, como eu disse pra vocês, também, tá? Na varanda de uma mansão decadente, ainda tem isso, lugar mal assombrado, tipo, sabe, a Rebecca, que eu gosto muito, Bebê de Rosemary, esses lugares assim meio, sabe, que dão essa tensão no clima, eu gosto muito. Na varanda de uma mansão decadente e de Nova Orleans, uma mulher muda e frágil senta-se em um balanço e a hora das bruxas começa. Ron Mayfair, uma brilhante neurocirurgiã, traz misteriosamente de volta à vida um homem que se afogou e não faz ideia de onde vem este poder. Micah Kerr nasceu em Nova Orleans e, ainda criança, perdeu os pais em um incêndio. Agora, após seu breve encontro com a morte, adquiriu uma habilidade sensorial que o assusta. À medida que a atração feroz entre os dois aumenta, eles partem para resolver o mistério do passado de Ron e do poder indesejado de Michael. A trama atravessa o tempo e o espaço, de Nova Orleans e São Francisco atuais, até um passado obscuro na Europa. É lá que descobre a origem da maldição que atormenta os decadentes de família Mayfair desde o início do século XVII. Um espírito demoníaco chamado Lesher, invocado pela primeira bruxa. Com todo o seu talento, Anne Rice dá vida a uma dinastia com propensão à poesia, ao assassinato e à filosofia. Uma linhagem que, ao longo dos séculos, é assombrada por um ser perigoso e sedutor. Também tem alguma coisa de fantasma, alguma coisa assim que eu li, tá? Em A Hora das Bruxas, a autora mais uma vez prova por que a mestre da literatura gótica contemporânea, dominando ao mesmo tempo as rédeas do drama, da sensualidade e dos fantásticos. Gente, eu estou louca para fazer a leitura desse livro. Eu só tenho que me organizar ali com tanto livro que eu tenho para ler agora no segundo semestre, mas tô muito, muito empolgada. Eu acho que vai ser uma leitura que vai me marcar bastante, do jeito que eu gosto. Assim, quando eu li Trocas Macabras, eu fiquei totalmente instigada. O livro também grandão do King. Eu tô sentindo algo assim, parecido, não sei. Tô bem empolgada para fazer essa leitura, com certeza. E agora, minha última aquisição, tá? E a mais diferentona, tá? É aquela coisa, dá um ciricutico com a gente cisma com o livro, mesmo que seja totalmente diferente, né? Vocês veem que eu tenho meio que meio que um estilo, né? Se bem que quase não comprei clássicos, né? Eu acabei comprando livros até mais contemporâneos dessa vez, mas eu também gosto de fazer leitura contemporânea e tal, mas acabo lendo mais clássicos, tá?
e não leio tanta farofa, mas às vezes eu gosto de uma farofa aí pra, sabe? E eu tô assim, desde que lançaram o Alchemize da Sen Liu, eu fiquei com vontade de ler esse livro porque eu descobri, né, na época que quando ele tem uma adaptação a partir de uma fanfic. Pode me corrigir, tá, gente? Eu não tô acostumada tanto com esse universo de fantasia também, não leio fanfics e tal, mas a fanfic era do mundo de Harry Potter, então amo Harry Potter, né? Então isso já me chamou a atenção, mas como é uma fantasia dark, então imagina ali um romance do Draco com a Hermione. Só que aqui, né, pra questão de direitos autorais, é claro, a autora fazer a publicação desse livro, né, na fanfic é uma coisa, aqui para publicar o livro acabou mudando esse contexto todo, então trouxe novos elementos, novos personagens, nova questão de magia envolvida nessa história aqui, que se passa num período pós-guerra, então a personagem principal parece que ela foi feita prisioneira, e tem parte da memória aí que foi esquecida, apagada de alguma forma ali, então ela vai ser colocada meio que para ser estudada, tentar descobrir essas memórias dela. Gente, eu não sei tantos detalhes desse livro, também quero uma boa surpresa ali pra mim. Não tô, assim, esperando que vai ser uma leitura transformadora, mas é um livro que eu fiquei interessada. Eu não sei se vocês têm isso, aquele livro, assim, bem controverso da lista de vocês, mas que tá ali, sabe? Aquele prazer meio obscuro que você tem de fazer uma leitura às vezes que sai. Então, estou revelando aqui para vocês algo que mais eu estava analisando se eu iria comprar, mas acabei fazendo essa aquisição aqui deste calhamaço, quero encaixar essa leitura, tá? E a diagramação achei bem confortável, bem molinho também, tá? Acabei pegando realmente brochura. Eu não peguei o Kindle, porque como é um livro grande e tal, confortável assim mesmo, acabei optando essa edição, tá bom? Então eu quero saber de vocês, se vocês têm um livro assim, meio que vergonhoso talvez, dentro do que vocês leem, dentro daquela pilha assim, do que vocês estão acostumados a reler, se tem um livro ali que fica bem diferentão. Aqui estou me abrindo ali com vocês, tá? Agora eu quero compartilhar com vocês alguns ainda que estão no meu carrinho, porque eu falei pra vocês, acho que eu não falei no início do vídeo, né? Tem alguns livros, né? Vários livros desses que eu comprei, né, estão em oferta e vários outros títulos também ainda estão, tá? A Amazon deu que uma esticada aí no Prime Day de alguma forma, meio que ressaca do Prime Day. Tem alguns títulos em ofertas e eu tenho aquele cupom daquela questão de chutar o placar da Copa do Mundo e você tem direito de fazer trocas de cupons. Eu tenho um cupom aí para gastar de R$ 25 ainda, então em compras acima de 100. E servem para livros também, então eu quero juntar algum que esteja em oferta, que eu queira muito, e pegar esses R$ 25 também, tá? Então alguns que estão no meu radar vou compartilhar brevemente com vocês. O primeiro ali, Memórias de Adriano, que eu tô de olho. Vocês sabem quanto eu gosto do Império Romano, viciada em Covage, viciada em Beur, coisas do tipo. Então, claro, né, Memórias de Adriano, quem lê fala que é um livro maravilhoso, muito bem escrito, tá com 50% de desconto, sendo em torno de R$ 47. Pais e Filhos do Turgenev, literatura russa que eu tanto amo. Eu gosto muito desse escritor. Quando eu li Primeiro Amor, gostei bastante. Aqui fala de um conflito geracional. Então, de novo, esse tema aí de família, conflito geracional também acho bem interessante. Tá com 48% de desconto, está em torno de R$ 48. Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, nesta edição aqui da Martin Claret, com a tradução do Oleg Almeida, com 47% de desconto, sendo em torno de R$ 52. O que acontece? Esses livros já estavam no meu radar. Recentemente, eu li O Jogador, dessa mesma coleção, né, com a tradução do Oleg. Eu fiquei apaixonada, eu gostei muito do trabalho, da diagramação, da tradução, principalmente do Oleg. Eu já não tinha tido contato com a tradução dele, gostei muito. E eu gostei muito da premissa dessa história aqui, que são 3 homens, 2 mulheres. São 5 jovens ali, isso. São 2 homens, 3 mulheres, meio que eles vão ter um polígono amoroso de alguma forma ali, tá? E que vai ter essa questão muito de sofrimento ali entre eles e tal. Não sei, me chamou muita atenção. É um livro do Dostoiévski que eu não escuto falar tanto, assim como os outros, né? Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Noites Brancas, Memória do Subsolo. O Jogador nem escuto falar tanto, né? Mas eu gosto de sair um pouco do óbvio do escritor, tá? Eu tô me chamando bastante atenção com essa sinopse. O outro que eu já falei com vocês é Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. Eu já tô querendo ler um Hemingway faz um tempinho de novo, né? Faz um tempo que eu não leio o Hemingway. Por Quem os Sinos Dobram, né? Com 41% de desconto, sendo em torno de R$ 70. É um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ele é um acontecimento durante 3 dias, mais ou menos, essa história, mas ela é repleta de diálogos, então parece que é bem tranquila de ler, apesar de ser um calhamacinho ali de alguma forma, tá? Um outro que me chama atenção, tanto pelo título quanto pela premissa, é Licor de Dente de Leão, do Ray Bradbury, né, o mesmo escritor de Fahrenheit 451, tá com 39%, é um livro já mais recente, tá?
Eu tô sempre monitorando, sempre de olho, tá saindo em torno de R$ 48. Então ele tem essa questão de trazer um retrato sobre a infância, uma coisa mais poética sobre isso, de rememorar. Eu não sei, ele me passa uma vibe de um livro que eu gosto muito da literatura brasileira, que é Meu Quintal é Maior do que o Mundo, que é um livro de poesia do Manuel de Barros, que tem essa questão de olhar para detalhes, para a infância, para rememorar essas coisas pequenas da vida. Eu não sei, ele me passa esse sentimento, talvez, esse livro, tá? E tem 2 livros aqui que já são uma coisa bem mais exorbitante de alguma forma aqui, mas são 2 edições lindíssimas, eu tô louca por essa coleção da HarperCollins com a Mina Lima. Então eles estão, por exemplo, com a Bela e a Fera. Eu amo essa história e essa edição está a coisa mais linda. Não está com um dos melhores descontos, mas usando o cupom de R$ 25 ficaria mais interessante, tá? Tá com 23% de desconto, sendo em torno dos R$ 152. Mas é aquela edição toda interativa, toda colorida, assim, eu tô fascinada. E O Mágico de Oz é um dos meus livros infanto-juvenis favoritos, né, que vai falar sobre a questão de amizade, de você saber encontrar dentro de si a força que você tem para resolver seus problemas, aquilo que a gente acha que não tá no outro, que não tá na gente, sim no outro, mas descobre que tá em você. Aí eu acho esse livro tão lindo, tão, sabe, chacoalhar você e se dar conta da potência que você tem. E tem uma edição lindona, toda interativa desse livro, gente, Mágico de Oz. Da Mina Lima, tá a coisa mais linda, tá com 39% de desconto, saindo em torno de R$ 121. Além desses títulos, tem, por exemplo, Peter Pan, Frankenstein, também um livro que eu amei ter lido, o Pequeno Príncipe, e eu vi que tá pra lançar agora a Branca de Neve também. Acho que tem outros títulos também que estão pra sair nessa coleção. Agora eu vou compartilhar com vocês rapidamente, então, os livros mais comprados por vocês por meio dos meus links. Então, primeiramente, eu vou agradecer a todos vocês que estão comprando sempre com os meus links. Agradeço enormemente a vocês, tá bom? E continue fazendo isso, que ajuda bastante aqui o canal. É uma forma de vocês ajudarem sem nenhum acréscimo pra vocês, tá? Então eu consigo também ver os livros que vocês estão pegando, várias indicações. Eu fiquei muito feliz com essa lista, porque vários desses aqui eu li. E eu realmente indico com vocês, e eu espero que vocês façam uma excelente leitura a partir dessas indicações. O primeiro ali, com certeza, que tá sempre nas listas do que eu mais vendo aqui no canal, fico muito feliz com isso, é o Covardes, né? Esse romance aí na época de Nero, que tem toda essa questão cristã envolvida. Então você tem nesse primeiro plano ali um romance entre o Patrício Romano e a Lígia, né, uma cristã, mas ao mesmo tempo vai ter os ensinamentos, a questão dos apóstolos, Pedro e Paulo, até o martírio aos cristãos, então Nero perseguindo os cristãos, o incêndio de Roma, né, colocar os cristãos na arena para ser devorados por leões. Tem passagens ali belíssimas, comoventes, tocantes, transformadoras. Você não sai o mesmo depois que lê esse livro. Ainda tem oferta, se eu não me engano, tá? Covardes foi disparado aí o mais comprado por vocês. Outro que eu fiquei muito feliz, que tem a ver com as compras aqui, é o Adversário da Manuel Carré, que vai falar justamente sobre um caso que ocorreu na França em 93, de homem que mentia há mais de 18 anos para a família toda. Então ele mentia para os pais, para a esposa, para os filhos, dizia que tinha emprego na Organização Mundial da Saúde. Então ele sustentava uma rede de amigos, sustentava dinheiro que a gente não sabia de onde ele conseguir esse dinheiro. Então o Manuel Carré vai conversar com esse cara, né, depois que ele é preso, porque ele matou a família toda, e descobrir tudo isso e vai contando isso pra gente. Depois que você lê esse livro Adversário, você fica viciado na história do Carré e quer ler todos, como assim, como eu fiz quando eu comprei agora o V13 e Outras Vidas que Não a Minha. Também, outro aí bastante comprado que vocês fizeram é a Conde de Monte Cristo, nessa edição da Martine Claret, também um favoritaço da vida, eu sempre recomendo para vocês. Outra, Como Ler Livros, tá? Um baita livro também, eu ainda não li todo, eu volto e meia, eu pego alguma parte ali e vou lendo, bem aos poucos. Ben-Hur também, um livro ali que surgiu da pirâmide literária ali a partir da leitura de Covardes. Também O Nome da Rosa, uma baita leitura que eu fiz ano passado, também super viciante. É um pouco desafiadora, mas vale a pena. Tem a camada ali de uma investigação que está acontecendo nesse mosteiro ali, isolado, na Itália, nesse período medieval. Tem toda uma atmosfera bem gótica, talvez, essa questão meio de segredos e tal. Uma dupla ali à la Sherlock Holmes, de alguma forma. E também tem toda a questão de debate teológico, filosófico, envolvendo questões da igreja. Então é um livro que tem dois lados que você pode olhar sua leitura. Então você pode no primeiro momento olhar só para a questão dessa questão do romance policial mesmo, e depois no segundo momento você pode focar em entender esses debates religiosos, ou você escolhe aí, ou faz as duas ao mesmo tempo. Você escolhe a forma como você preferir para ler, mas esse livro ele é muito bem escrito, muito bom mesmo.
O box das Crônicas de Arthur, esse livro eu não li, foi uma aquisição que eu fiz na Semana do Consumidor, se eu não me engano, tá? Tem um vídeo aqui no canal que fala das lendas arturianas, que eu tô louca pra ler, extremamente, sempre me indicam, tem cara de ser extremamente viciante, então vocês acabaram aproveitando esse box que eu compartilhei, né, que eu fiz a aquisição recentemente, e também ele entrou com bom preço. E o outro também, que também tem a ver com as minhas compras aqui, é o Nó de Vibras, do François Mauriac. Por isso que eu acabei comprando o Beijo no Leproso. Então, realmente, vocês estão seguindo as minhas indicações, eu fico muito feliz com isso. Pois bem, pessoal, então, essas foram as minhas aquisições, essas que estou também, títulos que eu estou de olho, e também o que vocês compraram aí com os meus links, tá? Então, lembre-se de dar um joinha aqui nesse vídeo, hypar o vídeo, comenta aqui quais livros que vocês compraram, aproveitaram, o que vocês acharam das ofertas. Claro que a semana, acho que foi do consumidor, não, a última foi a Book Friday, mas a do consumidor, com aqueles cupons, realmente estava maravilhosa, em disparada a melhor, sim, conjunto de ofertas que teve recentemente na Amazon, mas tivemos algumas ofertas interessantes agora, tanto que eu acabei aproveitando alguns títulos também. Quero saber de vocês, o que andaram comprando, o que chegaram de novo na estante de vocês, o que vocês receberam de presentes, tá bom? Compartilhe aqui comigo nos comentários, adoro pegar as indicações de vocês. Lembrando sempre, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.